Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, apenas o versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus amados irmãos, nesta manhã, se eu tivesse que colocar um tema neste sermão, eu colocaria: minha graça te basta. Que palavra tremenda, que promessa gloriosa para a alma cansada e para o coração que nesta manhã busca a Deus. E nessa primeira parte do meu sermão, nessa introdução, eu gostaria de trazer 3 situações da vida de Paulo. A primeira delas é Paulo e as suas inefáveis experiências, quando ali ele tem um mergulho de humildade, irmão. Quando olhamos a nossa Bíblia, aqui mesmo no capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 6, o apóstolo Paulo, autor dessa palavra, ele tinha uma história de vida com Deus, que poucos de nós podemos até imaginar. E o interessante é que quando você lê a palavra, 14 anos antes dele escrever essa carta, ele teve uma experiência tão profunda, tão celestial, que ele mal conseguia e consegue descrever. Mas o que acontece, pastor Léo? Acontece, meus irmãos, que lá no versículo 2, ele fala: conheço um homem em Cristo. Ele vai dizer que conhece um homem em Cristo. Que homem é esse? Ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, numa demonstração, meus irmãos, de profundidade, de profunda humildade. Irmãos, a humildade não é subestimar-se. A humildade, ela é reconhecer a nossa total dependência de Deus. E ele aqui, meus irmãos, não está se gabando. Ele não está se gabando, mas é preciso apresentar aqui para nós as suas credenciais, irmão João. É necessário que ele mostre para nós as suas credenciais, não porque ele é orgulhoso, mas para refutar as calúnias e mostrar que sua autoridade não vem dele, vem de Deus, e que ele é sim um homem com experiência divina. E ele vai nos contar, olha que interessante, irmãos, ele vai contar para a igreja que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Imagina você, meus irmãos, sendo arrebatado ao terceiro céu e ultrapassando o céu das nuvens. Essa foi a experiência que Paulo teve, o espaço, e chegou ali até os céus de Deus. Oh, aleluia! E lá, meus irmãos, o que acontece com Paulo? Ele ouviu palavras inefáveis, os quais não são lícitos de um homem como eu e você se referir. E quando olhamos no versículo 4, é isso que ele vai falar. Ele vai falar que não é lícito contar para a igreja. Imagina, meus irmãos, coisas tão gloriosas que não podiam ser expressas em palavras humanas. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu, mas reconheceu que não era para falar tudo. Que lição de humildade para nós. Ele vai ao terceiro céu, ele ouve coisas e não pode aqui embaixo na terra contar para a sua igreja. Aqui embaixo ele não pode contar para ninguém.
Nem tudo, meus irmãos, que vivenciamos ou ouvimos deve ser compartilhado. A segunda coisa que eu aprendo aqui nessa introdução é sobre um espinho na carne de Paulo, um freio à sua soberba. Quando olhamos no versículo 7 e o versículo 8 aqui desse mesmo capítulo, ali vai falar sobre o espinho na carne de Paulo. Mas amados, aqui nesse sermão vem um ponto crucial. Depois de uma revelação tão sublime, para que Paulo não engrandecesse por causa da grandeza dessa revelação, ele se humilha. Ele se humilha e pedindo para Deus retirar dele aquele espinho na carne. Ele se diminui diante de Deus. O versículo 7 diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Ah, meus irmãos, o espinho na carne. Quantas especulações já foram feitas sobre o que seria? Seriam tentações, seriam doenças, seriam críticas, seriam até mesmo perseguições. Mas não importa a natureza exata, o que importa é que não importa qual é a natureza exata, o que importa, meus irmãos, é o propósito aqui dessa mensagem, é o propósito de que ele vai falar, porque para que ele não se exaltasse, meus irmãos, Paulo, o mensageiro dos céus, um instrumento poderoso na mão de Deus, precisava se lembrar constantemente de sua fragilidade. Era um mensageiro de Satanás, enviado para quê, pastor? Para esbofetear Paulo. E quando ele pensava em se gloriar e se sentir grande, o golpe vinha, a dor apertava, a humilhação o atingia. E isso, meus irmãos, o jogava de joelho no chão. E é aí, meus irmãos, que ele clama a Deus. Ele orou, não uma vez, não duas vezes, não 3 vezes. Senhor, ele dizia: Senhor, tira de mim este espinho. Quantos de nós, meus irmãos, já não clamamos assim por aquilo que nos incomoda, por aquilo que nos fere e por aquilo que nos humilha? O espinho dói, a humilhação dói, mas elas não cessam. As críticas não são silenciadas. Queremos que Deus remova a dor, queremos que Deus nos livre das afrontas, das humilhações. Mas é preciso passar por isso. É preciso passar pelas humilhações, é preciso passar pela dor. Porque aí você vai cair de joelho e vai se lembrar que há um Deus que tudo pode na sua vida, que tudo pode por você. Aleluia! A terceira coisa, meus irmãos, que eu aprendo nessa introdução é a resposta divina de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Essa é a resposta. E qual foi a resposta, meus irmãos, do Senhor para aquele servo fiel? Quando ele está no meio da humilhação, quando ele está clamando, orando a primeira vez: Senhor, eu não aguento, retira de mim esse espinho. E Deus fala para ele: Paulo, meu filho, eu não vou retirar. Aí ele vem a segunda vez e fala: Senhor, eu já não aguento mais essa dor, eu já não aguento mais essa humilhação, retire de mim, Senhor, este espinho. E Deus fala para ele mais uma vez: Ei, Paulo, eu não vou retirar. E Paulo, a terceira vez, clama a Deus e fala: Senhor, retira de mim esse espinho, Senhor. E Deus fala para ele: Ei, Paulo, eu não vou tirar o espinho,
eu não vou remover o mensageiro, mas ele diz algo que transformou a vida de Paulo e que vai transformar a minha vida, a sua vida nesta manhã, no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. Ele diz para Paulo: ei Paulo, eu não retiro o mensageiro de Satanás, eu não retiro esse espírito de você, eu não retiro as humilhações. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta nessa manhã, querido. Oh, que verdade profunda. Que verdade profunda. A graça de Deus é suficiente. Isso significa, meus irmãos, que a presença de Deus é mais do que suficiente para nos sustentar em meio a qualquer dificuldade. Oh. Ele não removerá o espinho, porque muitas vezes o espinho faz parte do seu trabalho em nosso caráter. Muitas das vezes o espinho faz parte do processo de santificação. E ele prefere, meus irmãos, Deus ele prefere ver nós feridos, mas de joelhos, clamando a Ele. Porque se nós desobedecermos, nós nos tornaremos semelhantes a Satanás. E Deus não quer que percamos a sua imagem em nossas vidas. Por isso, Ele deixa esse espinho na sua carne. Oh, aleluia. E Paulo ali, talvez de joelho, já não aguentando mais, ele clama: Senhor, mas está doendo, Senhor. Paulo, oh Paulo, talvez ali o anjo de Deus ali no meio, Paulo ali de joelho, eu imagino a cena, irmãos, Paulo ali de joelho, e talvez o Espírito Santo de Deus alisando a sua cabeça, e falou: Paulo, ô filho, eu prefiro te ferir do que te perder. Ô Paulo, o seu espinho machuca, mas é de joelho que te mantenho na minha presença. É como você vai ter que suportar. É de joelho me clamando, é de joelho me buscando, e eu te falo: Paulo, ô Paulinho, a minha graça te basta, filho. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na hora da sua fraqueza, na hora da sua dependência e no seu reconhecimento de que sem mim nada pode fazer. A graça do Senhor nesta manhã te basta, querido. Será que você pode glorificar a Ele? Será que você pode dar um brado de glória para Ele? Será que você pode dar um brado de glória para Ele, mas com alegria? Com alegria, irmãos. Põe força nessa voz. Põe força nessa voz. Tira lá do fundo do ar do seu pulmão e dá um glória a Jesus, porque a graça do Senhor, ela te basta. Aleluia. Aí quando você diz acabou, Deus diz: ei filho, para mim é apenas um começo. Aí o Paulo vai dizer, quando você diz: não tenho mais voz, Senhor, aí Deus diz: é agora que eu vou bradar através da sua vida, meu filho. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você diz: ah, pastor Léo, para mim acabou, meu casamento já foi embora, a minha vida espiritual não tem mais jeito, eu estou mais perdido do que cego no meio do tiroteio. Ô pastor, eu não aguento mais. Deus vai dizer para você, meu filho, que a graça dele te basta. Deus vai dizer para você que a graça dele te é o suficiente. E agora? Ele quer bradar através da sua vida. Mas basta você querer buscar a face dele. Porque quando você entrega, aí Paulo, o que Paulo faz, irmão João? Paulo, ele entrega uma folha em branco, sabe, nas mãos de Deus, e diz: Senhor, preencha aí, que eu assino embaixo. E aí, meus irmãos, que o poder dele, o Mestre, dele, Jesus, dele, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, é dele que vai se aperfeiçoar em você. E aí é que ele vai agir através da sua vida.
nessa manhã, eu quero aqui trazer para as nossas vidas, para os nossos corações, irmãos, 4 lições para a caminhada do crente com Cristo. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a única glória do salvo é reconhecer a sua indignidade. Paulo ele diz: não convém gloriar-me. Ele não se gaba do homem terreno cheio de falhas. Ele se gloria no homem celestial, no que Deus fez nele e através dele. A nossa glória, a nossa alegria não está nas conquistas terrenas, não está na conquista do carro do ano, não está na conquista da casa própria, não está na conquista de um filho tão amado. Não. É saber que um dia a trombeta vai tocar e subiremos para estar com Jesus. Essa é a maior honra, essa é a maior alegria que eu posso ter, meus irmãos. É saber que um dia eu vou ouvir a trombeta do Senhor tocar, oh aleluia, e eu vou estar junto com Ele, e Ele vai nos exaltar. Como diz lá em Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome na glória. Uniremos-nos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. A segunda lição, irmão João, diácono João, diaconisa Nélia, missionária Arielle, missionária Cidinha, oh aleluia, missionária Fani, missionário Mateuzinho, missionária Alexa, pastora Kelly, levita do Senhor Ramosinho. A melhor coisa é que Paulo aqui, meus irmãos, ele foi ao terceiro céu, mas não ficou falando disso para aqueles homens todos os dias, toda hora. Ele se humilha. Por mais que Deus nos une, por mais que sejam os dons que tenhamos, por mais experiência que vivamos, olhemos para nós mesmos e digamos: é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Alguns se apegam à única experiência pessoal. Ele vai se apegar em algo espiritual e vai tornar aquilo em doutrinas. Não, eu tenho que fazer isso aqui desse jeito. Mas a prova de que pregamos o verdadeiro evangelho, meus irmãos, não é falar só de que Deus fez, mas é falar de quem realmente Deus é. Jesus nos ensinou mais do que fez milagres, mas muitas das vezes preferimos os milagres que nos confortam às suas palavras que nos confrontam. Eu prefiro, aí muitas das vezes, nós preferimos viver os milagres. Opa, ó, Deus está ali. Aquele rapaz ali na cadeira de roda levantou, começou a andar, o milagre aconteceu, vou me apegar a isso. Aí Deus cura o irmão do câncer. Opa, Deus curou o irmão do câncer, vou me apegar aos milagres. Mas esquece, meus irmãos, da palavra de Deus. Esquece de que Deus fala, de que Deus confronta nossas vidas. Porque não vivemos só de milagres, queridos. Nós vivemos da potente mão do Senhor, da palavra dele. É a palavra dele que tem que nos confrontar. É porque quando você acha que é assim, Deus vai lá e te mostra que é do outro jeito. Aleluia. Oh, Jesus, meus irmãos, ensinou mais do que fez milagres. A sua palavra, ela vai nos confrontar. Pedro,
o que Pedro faz? Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele primeiro se exalta. Não, Senhor, eu vou estar com você lá. Na hora certa eu vou estar com você lá. Jamais eu vou te abandonar. E como eu fiz aqui na última palavra, o galo canta 3 vezes, cocó, e ele vai e nega Jesus 3 vezes. Ele esquece de que a palavra o confronta. Aí, meus irmãos, vem ali, aleluia, Nabucodonosor, se exaltou, se engrandeceu no poder. O que ele fez? Comeu capim. Teve que comer capim, meus irmãos. Deus derruba o soberbo. Irmãos, não nos enxuguemos pelas lentes da carnalidade. Não se enxuga com as lentes da carnalidade, mas se enxuga nessa manhã no espelho que é a palavra de Deus. Se enxuga nessa manhã comendo a palavra de Deus. Você é barro, você é barro, eu sou barro, mas Ele é oleiro. Você é pequeno, mas Ele é grande. Ou você é fraco, mas Ele é forte. E nessa manhã, para mim e para você, a sua graça nos basta. Oh, aleluia. A graça do Senhor me basta nessa manhã. Será que basta para você? Terceira lição que eu aprendo aqui. Todo cristão experimenta um pouco dos céus e um pouquinho do inferno. Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas logo depois teve um espinho na sua carne. Logo depois ele teve um mensageiro de Satanás te seguindo. Isso nos mostra, meus irmãos, que a vida do cristão não é só de glória, não é só de aleluias. Tem dias que a gente está celestiando, louvando, jejuando, evangelizando. Mas tem dia, meus irmãos, que os sentimentos os sentimos no inferno, cercados por trevas, por situações que nos fazem clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O inferno que os ímpios verão, meus irmãos, o inferno que os ímpios verão, diaconisa Nélia, é o que Jesus passou na cruz, é o que Jesus sentiu naquela cruz, na separação do Pai. E a nós, seus filhos, às vezes nos sentimos essa angústia, essa pressão. Mas qual é, meus irmãos, a boa notícia? É que Deus é Deus dos montes e também Deus dos vales. Ei, meu vale está profundo. Já não tem mais força, mais perna para subir as estradas. Não tem mais força, mais ânimo para correr. Jesus nessa manhã está pegando na sua mão e dizendo: a minha graça te basta. Oh, aleluia. Quando Paulo estava lá em cima, Deus falou coisas para ele inefáveis. E quando ele estava lá embaixo, Deus falou: Paulo, oh Paulinho, oh Filipe, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia. O espinho, meus irmãos, nas nossas vidas não vai acabar. O mensageiro não vai se afastar. Mas a sua graça também não te abandonará. Aleluia. Ela te basta. Será que nessa manhã estamos preparados para dar um glória a Deus? Ei, querido, imagina você, Paulo ali no paraíso, a dor, da glória ao sofrimento, da revelação ao espinho, do cântico à oração. Mas depois, agora eu quero ver se você está aqui mesmo e vai dar glória a Deus. Mas depois que a trombeta tocar, a história muda do
do sofrimento ao paraíso, do espinho à paz, da terra aos céus, da oração ao louvor. Aleluia! A igreja vai cantar e o mundo vai clamar, e para o mundo que clama no inferno, Deus não responderá. Ei, se eu não reconheço que Jesus é na minha vida hoje, se eu não reconheço que Jesus é no meu casamento, é no meu trabalho, é na minha casa, oh aleluia, é no meio da minha amizade, quando a trombeta tocar, não vai adiantar eu clamar, não vai adiantar eu suplicar, porque Ele, Jesus, Ele Deus, não vai me responder. Mas saiba de uma coisa, querido, se você coloca Deus em primeiro lugar no seu casamento, se você coloca Deus em primeiro lugar no seu trabalho, se você coloca Deus em primeiro lugar na hora que você vai para o seu trabalho, no meio das suas amizades, no meio das suas parentelas, oh aleluia, quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, oh aleluia, você vai ver a face do rei. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Paulo, ele sofreu na carne. Talvez hoje o espinho na sua carne seja dor, seja as aflições, seja os medos, seja as angústias, a perda. Mas a graça do Senhor te basta nessa manhã. A graça do Senhor te basta nessa manhã. Oh, aleluia. Quarta coisa, meus irmãos, quarta lição que eu aprendo nesta manhã: nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra, mas todas as palavras dos salmos, que são as suas orações, são conhecidas por Ele. Aleluia. Meus queridos irmãos, tem coisas que Deus falou e que ninguém conhece. Quando olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, ele vai nos dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ei, meus irmãos, Daniel ouviu, mas não compreendeu. Quando eu vejo lá em Daniel capítulo 12, versículo 8 e 9, Jesus mesmo disse: ainda que tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João capítulo 16, 12, Paulo ouviu as coisas que não podiam expressar. Tem coisas, meus irmãos, que o Salvador falou, que só quem é de lá vai entender. Aleluia. Tem coisas, meus irmãos, que ele falou, e que mesmo quem ouviu não sabe expressar bem. Tem coisas, aleluia, que ele falou aos salmos, que é só para ele e mais ninguém. Porém, minhas ovelhas, se nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra, todas as suas orações são conhecidas nos céus. Paulo clamou 3 vezes, e de lá ele respondeu: a minha graça te basta. Ele conhecia as palavras de Paulo. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daniel orou 21 dias, e o anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que você começou a orar, Daniel, as suas palavras foram ouvidas diante de Deus. Daniel 10, Zacarias orou, e o anjo lhe apareceu dizendo: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Lucas capítulo 1, talvez você não pregue para multidões, talvez você não tenha 1000 visualizações nas suas redes sociais, mas eu te pergunto: você já orou a Deus e Ele já te respondeu? Não adianta, meus irmãos, eu subir uma mensagem no meu Instagram, não adianta eu pregar para multidões, se eu ainda não orei, ou se eu ainda já orei e Deus ainda não me respondeu.
De nada adianta. Eu não posso ter 1000 visualizações nas minhas redes sociais. Eu não posso estar aqui pregando para multidões. Mas eu creio e eu tenho certeza de que se eu colocar o meu joelho no chão e clamar ao Senhor, Ele vai me responder. Porque a graça dele me basta. Aleluia. Levante as suas mãos, meus irmãos. Pelo poder da palavra, eu transmito a você. É manhã de resposta de oração. Porque a Bíblia vai dizer: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não cabem. Jeremias 33:3. Tudo que pedirdes em oração, crendo, receberei. Aleluia. Mateus 21:22 fala: sede perseverante na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18: o pecado pode te afastar da oração, mas é a oração que vai te afastar do pecado. Aleluia. Não sei, meus irmãos, o que o diabo tem feito para te derrubar. Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei. Mas Deus, nesta manhã, quer te dizer que Ele é Deus da sua vida. E que o crente fraco de joelho, o crente fraco de joelho, é mais forte do que 1000 demônios de pé. É verdade. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. Um crente fraco de joelho, entenda isso. Um crente fraco de joelho, ele é mais forte do que 1000 demônios de pé. Aleluia. Aleluia. Um Paulo de joelho, meus irmãos. Um Paulo ferido como espinho, esbofeteado pelo mensageiro do inferno. Vai longe. Vai longe. Mas a graça de Deus abundou na vida de Paulo. Fica de pé nessa manhã. Talvez você passe por tanta angústia, tanta dor, tanto medo, tanta perseguições. Mas essa manhã, sabe o que Deus fala para você, meu irmão? Essa manhã, sabe o que Deus fala para você, meu irmão? Que a graça dele te é o suficiente. Talvez você não entende. Ô pastor Léo, você realmente não entende o quanto eu estou sofrendo, o quanto a dor eu estou sentindo, o quanto medo eu tenho. Eu não posso estar entendendo, mas ali você não está entendendo que a graça do Senhor te basta. E nessa manhã eu estou aqui como mensageiro dos céus para dizer para você, querido irmão e irmã, que a graça do Senhor ela te basta, que a graça do Senhor ela te é o suficiente. Paulo ouviu coisas, meus irmãos, que nem tudo ele falou. Imagina você, Paulo, dentro da cadeia, escrevendo as cartas, escrevendo os seus livros, sendo humilhado, sendo perseguido, clamando a Jesus, clamando a Deus, para que o espinho fosse retirado da sua carne. E talvez esse espinho que te incomoda tanto, seja dor, seja perseguição, seja medo, seja até mesmo um conflito no seu casamento, seja até mesmo um conflito dentro da sua casa, que nada anda, que nada sai do lugar. Mas eu quero te dizer apenas uma palavra. Foi o que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Deus manda dizer para você nessa manhã que a graça dele te basta.
como você entrou. Sai daqui transformado, cheio, sabendo que a graça do Senhor te basta. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero aqui te abraçar. E eu quero que através do meu abraço você sinta não o abraço do pastor Léo, mas o abraço do Espírito Santo, dizendo para mim e para você que a minha graça te basta. Cadê você, corajoso? Cadê você, corajosa? Cadê você, corajoso, corajosa, nessa manhã? Que quer receber esse abraço do Espírito Santo e ouvir da boca dele dizendo que a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na hora da sua fraqueza, na hora da sua angústia. Cadê você? Cadê você? Você que ainda não entendeu, ei filha, é hoje o dia do renovo. Eu não estou dizendo para você que Deus vai te dar um carro humano. Eu não estou dizendo para você que Deus vai te dar uma casa própria. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, para você que quando você clamar, quando você orar de joelho, 1000 demônios em pé não bastarão, porque eles vão correr. Oh, meus irmãos, eu quero dizer para você que nessa manhã a graça dele te basta. Que quando a trombeta tocar, você vai estar lá com ele, olhando face a face com ele. Por quê, pastor Léo? Porque a graça dele te basta. Cadê você? Glória. Cadê você, corajoso? Cadê você, corajosa? Não tem. Que Deus assim possa te abençoar em nome de Jesus. E que a graça do Senhor nessa manhã te basta para a glória dele. Deus abençoe em nome de Jesus.